Fala galera, conhecendo o carro, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho trazer para vocês algumas manutenções baratas em que umas vão fazer com que você evite de tomar multa, sendo que essa manutenção é mais barata até que a multa, em alguns casos, e não vão te dar dor de cabeça na hora de você dirigir o seu carro, de trazer insegurança, alguma coisa do tipo. Então já vamos começar com a primeira informação, a primeira dica. Lâmpada de farol. Farol e lanterna de maneira geral. Normalmente, na maioria dos carros que nós vimos hoje nas ruas, são itens que não são caros de você fazer a manutenção. Só para você ter uma ideia, hoje, uma multa de farol queimado, ela está na casa dos R$ 130. Tem faróis aí que você paga menos de R$ 100 uma lâmpada de farol, às vezes até a lâmpada original. É lógico, se você tem carros importados, carro com farol Matrix, laser e assim por diante, LED, né, com muito recurso, na verdade, é lógico que você vai pagar mais caro do que a multa. Só que também são faróis que têm uma durabilidade muito maior. Mas nós estamos falando da maioria dos carros hoje que nós vimos nas ruas, né, entre aspas, digamos assim, carros mais populares. Então, se atente a isso. Ah, Aurel, mas como que eu vou fazer, como que eu vou olhar isso no meu carro? Se você lava o carro em casa, é uma possibilidade de você fazer o check-up ali, dar uma olhada, né, em todas as sinalizações do seu carro, as iluminações. Ligue o farol, o pisca-alerta, ligue o farol, peça para alguém que mora com você, se você mora, né, tem alguém mais na sua casa, para lhe auxiliar vendo isso. A luz do brake light, por exemplo, né, que é a terceira luz de freio, que muita gente também negligencia e acha que não é importante olhar isso, então você tem a possibilidade de ver isso. Do contrário, se você normalmente manda lavar o seu carro, vá até um auto center, é um serviço de graça que eles vão fazer para você. Chegue lá e diz, eu só quero verificar se consegue me ajudar aqui para ver se a iluminação do meu carro está tudo ok, etc. Isso faz com que você evite multas e, logicamente, né, se um farol queimado você dirigir à noite, você vai ter muito menos luz para iluminar o seu caminho. Consequentemente, vai ser uma viagem muito menos tranquila do que se você tivesse com o farol em dia. Vamos para dica número 2. Palhetas do limpador de para-brisa e também no vidro traseiro. Gente, hoje no mercado de auto center aí, você tem várias opções de palheta. Não adianta também você buscar sempre o menor custo. Se você buscar as palhetas mais baratas, mesmo que elas sejam para o seu carro, você vai ter, no primeiro momento, você vai economizar combustível, porque você não vai comprar uma palheta original, digamos assim, que custa mais caro, mas a curto prazo essas palhetas elas não vão ser eficientes, elas vão se desgastar muito rápido. E aí, se você gastou R$ 50 dessa palheta e era 150 a original, que podia durar até um ano, você vai ter que gastar de 3 vezes no ano o preço e comprar R$ 50 por 3 vezes no ano a palheta. Ou seja, já deu o valor de uma palheta original. Claro, né? Desde que você acha que isso faz sentido para você. Eu estou aqui só dando uma dica do que você poderia fazer, que seria o melhor caminho para você ter uma manutenção das palhetas do seu carro, inclusive evitar de que elas risquem o seu para-brisa, que é outro custo que você pode ter, bem alto, porque esse para-brisa riscado, ele vai impedir com que você tenha uma visibilidade melhor à sua frente. Então, dica número 2, observe as palhetas do limpador do para-brisa. Quando você estiver na chuva e ela estiver marcando já o para-brisa, estiver passando por cima da água, ao invés de jogar a água para fora, ao invés de tirar a água do para-brisa, fique atento. É um sinal de que ela precisa ser trocada, certo? Vamos para a dica número 3. Dica número 3. A gente se acostuma com o nosso carro e parece que tudo é normal. E pessoas que não têm muito essa sensibilidade de escutar algum barulho do seu carro, sentir a direção, se está puxando para algum lado ou não, se ela está vibrando, pecam na hora de fazer o quê? Balanceamento, geometria, rodízio dos pneus do seu carro. E isso pode gerar o quê? Desgaste prematuro dos pneus e, consequentemente, o pneu que era para durar 40, 50, até 60 mil quilômetros ou mais, vai durar, às vezes, a metade desse tempo. Pneu hoje, a gente sabe que não é barato. Então, se você fizer a cada 10 mil quilômetros balanceamento, rodízio, geometria dos pneus do seu carro, com certeza você vai dar uma vida mais longa para os pneus e vai
vai ter que desembolsar mais dinheiro para fazer a troca dos pneus num período mais longo. Eu vejo muita gente, precisei trocar só os 2 pneus da frente. Lógico, porque não fez o rodízio da maneira que deveria, a cada 10 mil quilômetros. O pneu da frente, ele tende a gastar mais. Por quê? É o pneu onde você faz manobra, você chega numa garagem, você precisa esterçar ele, e o atrito dele, às vezes, com o local ali onde você está estacionando, vai fazer com que o pneu se desgaste mais. À medida que você faz esse rodízio, o pneu de trás vai para frente e vice-versa, você faz com que os pneus passem a ter um desgaste de maneira mais uniforme. Então você vai chegar lá com 50 mil quilômetros com os pneus gastos por igual, certo? Essa dica é importante. Como eu falei, os pneus não são baratos. Fique atento a isso. Olhe às vezes em volta do seu carro, olhe o pneu se ele não está desgastando às vezes mais de um lado, da parte de fora ou da parte de dentro. Isso é um sinal de que sim, já passou da hora de você fazer rodízio, balanceamento e geometria dos seus pneus. A dica número 4 está relacionado principalmente à sua segurança, que é os freios. Não que pneu, palheta não estejam relacionados à segurança, mas os freios são uma das coisas mais importantes do seu carro. Eu costumo dizer que o carro ele é semelhante ao corpo humano. O corpo humano, quando alguma coisa não está certa, ele começa a dar sinais. E o carro também. Quando os freios eles já não estão mais sendo tão eficientes, você vai escutar, às vezes, algum assovio, algum barulho quando você pisa no freio, ele parece que está raspando, está lixando. Isso é sinal de que os freios já estão comprometidos, já estão no final. Se você acompanha isso mais de perto, às vezes você não precisa trocar pastilhas e disco, você vai precisar só trocar pastilha, porque o disco está em condições. Ele não chegou ainda, a pastilha não desgastou o disco. Né? Às vezes para você ter que fazer uma retífica de disco, alguma coisa assim, coisa que eu não indico muito, mas serve também, pelo menos por um período. Observe os freios do seu carro. Você vai trocar só as pastilhas e vai gastar muito menos para trocar só as pastilhas do que trocar todo o kit, né? Pastilha, discos e assim por diante. E outra dica, fluido de freio. Sempre que você for fazer a troca de óleo do seu carro, seja 7 mil quilômetros, 10, 15, dependendo qual é o período de troca de óleo do seu carro, peça para quem está fazendo o serviço observar o fluido de freio. Esse outro item importante e também é um dos componentes ali que fazem parte do seu sistema de freio do seu carro. Fechou, galera? Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Obrigado por acompanharem esse vídeo até aqui. Sigam-nos nas redes sociais, compartilhem, indiquem seus amigos. Um abraço e até a próxima.